Ah, porque o Flávio Bolsonaro pediu dinheiro pro dono do Banco Master. E daí? O que tem ele pedir dinheiro para um banqueiro envolvido na maior fraude da história do Brasil? E daí que esse banqueiro foi preso no dia seguinte ao Flávio Rachadinha pedir dinheiro para ele? E daí que o Flávio disse que era mentira, depois teve que admitir que era verdade quando surgiram as provas. E daí que o Flávio foi mudando a história 500 vezes. E daí que ele chamava o banqueiro bandido de irmão, irmãozão. E daí que o Flávio falou que estaria sempre com o Vorcaro. O Vorcaro tá na cadeia. Pode ser que o Flávio queira justamente ficar junto dele para cumprir a promessa. E daí que o Rachadinha tinha dito antes que não conhecia o banqueiro, mas chamava ele de irmãozão no WhatsApp. E daí que o dinheiro que ele cobrou do banqueiro era pro filme do pai dele, que também tá preso. E daí que já teria sido pago 61 milhões e ele estava cobrando mais. E daí que é mais dinheiro do que os últimos vencedores do Oscar. E daí que pela grana que foi gasta parece que iam até fazer um Star Wars. E daí que em vez de chamar ele de Jorge Lucas, dá pra chamar o Flávio de Jorge Lucas. E em vez de Guerra nas Estrelas, dá pra chamar de Verba nas Estrelas. E daí que o roteiro e trechos vazados do filme são vergonhosos. E daí que a produtora negou ter recebido dinheiro do Vorcaro pro filme. E daí que o Mário Frias disse que não receberam dinheiro do Vorcaro. E daí que o Mário Frias também disse que o filme custou absurdamente menos do que o valor que o Flávio foi flagrado pedindo pro dono do Master. E daí que os caras que se dizem patriotas resolveram fazer um filme em inglês. E daí que eles mesmos não falam inglês direito, só popcorn e ice cream. E daí que parte do dinheiro do Vorcaro foi enviado para um fundo nos Estados Unidos, que é controlado por aliados do Eduardo Bolsonaro, que tá fugido nos States. E daí que isso inclui o advogado do Eduardo. E daí que uma produtora do filme recebeu 100 milhões da Prefeitura de São Paulo para um serviço que não entregou. E daí que o Flávio se reuniu com o Vorcaro mesmo depois dele já ter sido preso. E daí que quanto mais investiga esse caso do Banco Master, mais gente da direita tá envolvida. E daí que o Vorcaro doou milhões para a campanha do Jair Condenaro. E daí que todo esse dinheiro pode ser dos aposentados e pensionistas desviados na fraude bilionária do Banco Master. Vocês vão implicar com o Flávio Bolsonaro só por causa disso?